Pace e bene, siamo entrati nella sinagoga. Siamo entrati non esattamente tra le mura di quella sinagoga di Gesù, che vide Gesù, perché il luogo dove stiamo adesso è una sinagoga un poco Passe posteriore. bem. Quindi Entramos na sinagoga. Não entramos dentro da sinagoga de Jesus, pois o lugar onde nos encontramos agora é uma sinagoga um pouco sucessiva, mas ela está situada no lugar daquela dos tempos de Jesus. Isso é o que é importante para nós. Encontramos-nos nesse lugar, a Sinagoga Branca, podemos chamá-la assim, do século IV e V, com essas colunas brancas, esse pórtico branco, construído no lugar da sinagoga precedente, que remontava à época de Jesus. Entramos na sinagoga. Para quê? No nosso capítulo precedente, já vimos Jesus chegar à sinagoga e o vimos curar e expulsar os demônios. Mas agora, por que entramos na sinagoga? Porque acho que há outro trecho do Evangelho muito importante, páginas do Evangelho que foram proferidas aqui, um lugar que testemunha as palavras de Jesus. Jesus pronuncia aqui um discurso muito bom, em que anuncia a Eucaristia, o pão da vida, conforme relata o Evangelho de João. No capítulo 6 do Evangelho de João, vamos ver que o povo perguntava novamente: quem ele é? E é uma resposta: ele é o filho de José de Nazaré. Mas, de qualquer forma, Jesus diz muitas coisas aqui. Vale a pena de se ouvir um pouco dessa palavra nesse lugar onde foi pronunciada. Jesus disse essas palavras na sinagoga de Cafarnaum. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado no outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali e que Jesus não havia entrado nele com seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então, alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido o pão, após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Vimos aqui já o primeiro discurso, podemos dizer, sobre a Eucaristia. De fato, Jesus disse que foram buscá-lo não porque tinham visto todos os milagres ocorridos, não porque tinham visto os endemoniados expulsos, mas porque tinham comido aqueles pães da multiplicação. Depois prossegue. Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram o maná do deserto, como está escrito. Ele lhes deu a comer pão do céu. O maná do deserto que eles comeram era considerado nutrimento do povo messiânico. Podemos notar que eles logo afirmam serem o povo messiânico e perguntam para ele: mas o que você quer? E o Evangelho prossegue dizendo: declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Vemos essa referência ao pão da vida, mas também vemos aquela sede no povo. Também vemos a premência de se encontrar Jesus. Depois o Evangelho continua e prossegue. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas, como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo o que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Aqui há mais uma coisa importante. Jesus diz: eu sou.
Isso ocorre antes das 7 afirmações em que Jesus dá a resposta. Eu sou. Aqui vimos Jesus dizendo, eu sou o pão da vida. E o Evangelho continua após essas 7 afirmações dizendo, ele é o verdadeiro pão e a verdadeira luz, é a porta. Ele é o bom pastor, a ressurreição, o caminho, a verdadeira vida. Portanto, essas são as afirmações onde ele diz, quem eu sou. Logo, o Evangelho continua dizendo, todo o que o Pai me der virá a mim. E quem vier a mim eu jamais rejeitarei, pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo o que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E chi crede in me non avrà sete mai. Vi ho detto però che voi mi avete visto eppure non credete. Tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me. Colui che viene a me, io non lo cercherò, non lo caccerò fuori. Qui c'è un'altra cosa anche importante. Gesù dice, io sono. Questo è prima di le 7 affermazioni in cui Gesù dà la risposta, io sono. Qui abbiamo visto Gesù dice, io sono il pane della vita. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, esse não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer, desci do céu? Depois continua. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná do deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Esse pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si. Como pode esse homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhes disse, eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Esse é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram. Mas aquele que se alimenta desse pão viverá para sempre. Jesus disse isso ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Vimos Jesus nesse belíssimo discurso. Muitas vezes nós ouvimos repetir, eu sou o pão da vida. Quem não come e não bebe, quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem nada comigo, podemos dizer. O que também veremos na última ceia, mas em todo caso aqui estamos falando na Eucaristia. Se Cafarnaum é o lugar chamado de cidade de Jesus, de casa de Pedro, de cidade de Pedro, dos apóstolos, acho que para nós católicos a coisa mais importante que podemos dizer é que é a Eucaristia. Jesus anuncia aqui algo muito grande ao ele dizer, os que comerem esses pães voltaram até mim, pois estavam com sede de Deus. Aqui vemos esse mistério da Eucaristia. O que Jesus depois fizer na última ceia, ele o fará no cenáculo. Mas, de qualquer forma, aqui já se fala sobre a Eucaristia, mencionando esse pão da vida. Esse trecho do Evangelho é muito grande mesmo, e haveria muito mais para dizer.
Poderíamos fazer muito mais, 5 capítulos a mais, somente falando nesse trecho evangélico. Podemos falar e discutir apenas sobre isso, pois há muita riqueza. Quanta riqueza dentro dessas palavras do evangelista João, as que Jesus pronuncia aqui. Nós ouvimos, não tocamos nada, não explicamos nada, mas vimos uma coisa: a importância da Eucaristia, que Jesus é esse pão verdadeiro que desceu do céu. Una cosa molto importante che possiamo dire oltrepassa tutto è l'Eucaristia. Gesù qua annuncia una cosa molto grande e dice: anche in questo, quelli hanno mangiato questi panni e sono tornati da me, sono tornati perché avevano sete di Dio. Qui vediamo questo mistero dell'Eucaristia, quello che Gesù dopo farà nell'ultima cena, quello che farà nel cenacolo. Como sempre, estamos no lugar exato onde tudo isso aconteceu. Aqui Jesus nos falou. É importante, isso é muito importante. Jesus nos falando aqui. Jesus que esteve nesses lugares. Nós estamos aqui justamente para fazer isso, porque essa palavra ressoa diferente, adquire um significado diferente no lugar exato, neste lugar. Também os primeiros peregrinos queriam destacar essa importância vindo até aqui. Sagrados. Também é o que nós desejamos destacar. Jesus disse tudo isso ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Nós podemos dizer e acrescentar uma coisa ao Evangelho e dizer: aqui Jesus disse isso, ensinando aqui, neste lugar. Isso é importante, é a razão pela qual estamos aqui. Ele disse isso nesse lugar. Daqui parte este mistério eucarístico. Daqui parte a pregação, daqui partem os apóstolos. Daqui Pedro deixa sua terra para ir pregar em Roma. Daqui parte a boa nova de Jesus. E é daqui que também queremos enviar esta mensagem do Evangelho, que é uma mensagem simples, que é para todos nós cristãos. Daqui ele nos faz conhecer a Eucaristia, a Santa Missa, a Palavra de Deus, o Evangelho. É onde Jesus nos anuncia a Eucaristia. Temos tudo aqui. Na Santa Missa temos a Palavra de Deus que chegou até nós e foi enviada através dos apóstolos, dos evangelistas, e temos o pão da vida. Jesus que se doa a nós na Eucaristia. Jesus que até hoje está presente nessa dádiva. Isso é o que é de verdade a Terra Santa. Isso é o que é de verdade Cafarnaum. Esses são de verdade os lugares sagrados. Questo è importante, per questo siamo qua. Lui ha detto questo qua, in questo luogo. Da qua parte questo mistero eucaristico, da qua parte la predicazione, da qua vanno gli apostoli, da qua il Pietro lascia questa sua terra, va a Roma, va a predicare, quindi da qua parte la buona novella di Gesù. Da qua anche noi vogliamo mandare questo messaggio del Vangelo, messaggio che è semplice, messaggio che anche per tutti noi cristiani, per noi qui ci fa vedere proprio due cose. Ficam algumas coisas por fazermos. Vemos a casa de Pedro, falarmos um pouco sobre esse lugar. Podemos concluir: o que quisemos fazer hoje é nada. Somente quisemos tirar um pouco de pó da nossa Bíblia e abri-la. Isso é o que é importante. Isso é o que quisemos fazer. Não quisemos fazer grandes escavações ou nos fazer de grandes cientistas. Nem quisemos nos fazer de grandes exegetas. Simplesmente quisemos tirar o pó da nossa Bíblia, abrir e ver juntos esses lugares. Abbiamo voluto fare questo, non abbiamo voluto fare i grandi scavi, i grandi scienziati, non abbiamo voluto fare i grandi esegheti, che anche è importante. Abbiamo voluto semplicemente togliere la polvere della nostra Bibbia, aprire e vedere insieme in questi luoghi questo.